dia, boa tarde, boa noite, eu não sei onde você está, mas enfim, como vão vocês? Eu estou bem, obrigada por perguntar. Eu não te perguntei, ninguém te perguntou. Eu sei que nós estamos um pouco distante, mas nós voltaremos, é isso que a gente quer, não é mesmo? Vocês sentem minha falta, então comenta aqui, sinto sua falta, posta mais vídeo. Não, só sinto sua falta, tá ótimo, tá de bom tamanho. Já peguei meu café, porque o papo acho que vai ser longo. Vamos lá. Hoje vai ser um vídeo um tanto quanto diferente. Eu vou contar algumas histórias pelo fato de que assisti alguns vídeos nesses últimos 2 dias que me deram alguns gatilhos e alguns insights de coisas que eu vivi um pouco assustadoras. Se aproxima. Fechou? Beleza. Vamos nessa. Começando. Eu tenho algumas memórias da minha infância que são bem fortes aqui, ó, na cachola. E memórias até muitos duvidam que eu tenha. Por quê? Porque eu era muito nova. Coisas felizes, digo. Só que tem essas coisas pontuais que não são tão agradáveis. Por exemplo, quando eu tinha na faixa de 3 a 4 anos de idade, eu estava bem deitadinha no meu quarto. Já era hora de dormir, todos estavam deitados, eu estava no quarto sozinha. E eu me lembro nitidamente que a minha cama estava no canto da parede, no canto esquerdo da parede. Do lado direito tinha um guarda-roupa e no canto deste guarda-roupa tinha um vão. E este vão dava uns 2 palmos. E ali naquele vão tinha uma silhueta, metade de uma silhueta de uma criança na faixa de uns 7, 8 anos. E ela era meio japa, como eu posso explicar? Sabe o menininho do grito? Exatamente era aquilo. Era metade do rosto dele e ele ficava olhando pra mim. E eu olhando pra ele. Num cagaço. O sentimento que eu tenho de lembrança é que eu sentia medo, mas ao mesmo tempo eu não conseguia parar de olhá-lo. Enfim. Essa lembrança que eu tenho, provavelmente eu peguei no sono e capotei depois. Eu não me lembro de ir chorar, sair do quarto, assustado, não. A lembrança que eu tenho é até o momento em que eu estava vendo ele. A segunda situação, com 5 anos, e eu morava em Barra do Garças na época, e eu fui dormir em um quarto, novamente sozinha. Eu não sei porquê, mas a minha avó era dona de uma pensão no centro da cidade, bem no centro mesmo. E assim, era uma casa muito grande, na frente uma casa pequena, mas no fundo eram vários quartos ao redor e o quintal no centro e tal. Era muito bonito, tipo, lembrança afetivaça, nem sei se isso existe. Enfim, e aí eu fui dormir no quarto, o primeiro quarto da frente, assim, o da casa principal mesmo. E entrei ali, deitei, e não passou muito tempo. O que começou a acontecer? Diz pra mim. Diz pra mim. Quem falar que não é real não sabe o que eu vi. Sabe? Tinham manchas no teto, manchas pretas, tipo uma névoa bem preta, e vinham descendo teias com aranhas gigantes penduradas. E elas desciam, iam até o chão, corriam por debaixo da cama. E nesse quarto tinham 3 camas, tinham 2 nas laterais e uma lá no fundo. Não era muito grande o quarto, tipo, eram 3 camas. E elas iam descendo e corriam por debaixo da cama. E eu sozinha naquele quarto, centenas de aranhas, eu não vou falar milhares porque acho que não cabia milhares ali, mas centenas. Elas desciam assim, juntas, um do lado do outro, tipo,
os fios, assim, entrelaçados, desciam e corriam pra debaixo da cama. E eu tenho um medo, eu acho que eu tenho aracnofobia por conta dessa situação. Eu tenho um medo de aranha imenso, pode ser minúscula, tipo, agora eu tô mais, tipo, fica no teu canto que eu fico no meu, tá tudo ótimo, tá tudo lindo, best friends, forever. Mas, tipo, foi difícil pra mim, na época. E eu lembro que nesse dia eu tava muito assustada. Eu tava na cama, assim, muito assustada de ver aquilo. E eu me cobria, tipo, me cobria, fechava os olhos, tipo, eu não vou ver isso. E quando eu abria, tava lá. Continuava a descer, continuava a correr debaixo da cama. E eu ficava com medo de, olha o pensamento de criança, eu lembro desse pensamento. Falava, não, essa aranha vai entrar pra debaixo da cama, vai subir pela parede, vai vir em mim. Só que isso não acontecia, elas só corriam pra debaixo da cama. E eu tinha medo de olhar debaixo da cama, porque eu achava que ela ia pular em cima de mim. Não sei, juntar todas, se transformar numa hiper mega aranha e me comer viva. Enfim. Acho que falei tanto enfim que acho que a gente se encerra por aqui. Até mais. Volta aqui. Então, o que eu fiz? Gritei minha mãe. Mãe! Porque eu não era louca de pisar naquele chão, a aranha subiu no meu pé e vai saber lá o que poderia acontecer. Então, gritei. Mãe, 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 mãe. Minha mãe veio, abriu a porta. As coisas sumiram. Tipo, mãe, eu falei, sabe? Falar com aquela convicção, tipo, é real. Mãe, tem aranha debaixo da cama, não sei o que, papá. E minha mãe olhar e tal, acender as luzes, eu levantar, olhar, não tinha nada. E aí minha mãe sair do quarto, fechar a porta, apagar a luz e voltava a aparecer a bendita da aranha descendo pelo teto. Ok. A lembrança que eu tenho é que eu acho que eu não dormi nesse quarto daí. Eu fui dormir com a minha avó na cama dela, porque tá sem condições de dormir ali. A outra situação, tô colando aqui, ó. Agora eu vou contar histórias a partir do momento que eu já não estava mais morando com os meus pais. Mas eu não estava tão mais velha assim. Porque esse é um assunto que eu quero contar em outro vídeo, mas eu vou dar um spoiler aqui, é que eu fui morar com outras famílias muito nova. Eu sempre fui, assim, muito alma livre. Ai, deixe-me ir, deixe-me voar. E meus pais me permitiram. Então, eu não julgo, não os culpo. Escolha minha, eu aceito. E se eu passei por isso, foi porque é o que eu tinha pra passar, é o que eu tenho pra passar. E vamos lá, né? Então, eu sou muito amiga da Dri, que é a segunda filha. E aí, eu me aproximei tanto dela que eu comecei a morar com ela. A mãe dela, na época, era espírita. Espírita é mais sensível, né, a ver coisas, a atrair coisas, tanto que ela via, ela sentia. As crianças também, né, eram muito sensíveis para isso, tanto que uma vez foi uma amiga dela lá pra casa, né, e aí nós sentamos numa mesa e demos a mão, porque era comum, né, fazer orações assim. E aí elas começaram a conversar, a falar sobre o que tinha na casa. E a amiga dela disse que tinha visto uma mulher na porta, toda ensanguentada, com 2 cachorros ao lado, assim, muito ferozes. Foi assustador. Tipo, você estar olhando para a porta, imaginando aquilo. É claro, eu não vi. E graças a Deus, passo, preciso ver não, para crer. Não é mesmo? E elas continuaram comentando e conversando sobre esse tipo de coisa. Outra situação na mesma casa foi com as crianças, né? Era nessa faixa, não passava dos 4 anos as 2 crianças. E nós estávamos, era uma casa muito grande, a gente estava na parte de cima da varanda, assim, e descia um gramado e lá embaixo, tipo, era um espaço bem grande. E as crianças comentaram comigo, Aline, tem uma criança ali na piscina. Tipo, eu olhei pra piscina e falei, cadê?
criança, né? Do nada, me bate um vento, tinha um pé de coqueiro, me bate um vento do além, a criança sumiu. Do nada, o Luan, que era o menino, que era mais velho que a Bela, ele diz: olha, ela passou correndo por aqui e foi pra lá. Ela subiu, subiu a escada, né, a grama ali, entrou por trás da casa e correu pro corredor. Juro, no muro, neste momento, no fim do corredor, tinha um pé de manga. Não balançava uma folha. Depois que ele falou que a criança saiu correndo e foi para aquele lado, a árvore, ó. Eu fiquei, como? Mas enfim, ok. Faz aquela oração, segue a vida. A outra coisa, eu passei com as duas irmãs mais velhas. O pai e a mãe e as crianças saíram de casa. Eles foram fazer alguma coisa que a gente não acompanhou. E eu não me lembro se a gente dormiu sozinha essa noite, se eles foram dormir fora ou se eles chegaram muito tarde. Mas esta casa era muito grande. A casa deles era muito grande. Tinha uma sala enorme e a divisória da sala para o corredor, que dava acesso aos quartos, tinha uma porta. Graças a Deus tinha essa porta. Enfim, e aí essa porta ficava sempre aberta, né? Porque é corredor, pra sala e tal. E aí a gente chegou o horário de dormir. Eu e a Adri sempre tava ali grudada, né? Então a gente com certeza ia dormir junto. Mas a Ivy era mais assim distante, ela era mais velha, né? Tipo, ok, né? Porque um quarto era um delas, eu tava lá de penetra. O outro quarto do fundo era dos irmãos mais novos e o da direita era do pai e da mãe. E aí a Ivy escutou uma batida na janela, tipo, à noite, tipo um breu. E aí ela escutou essa batida na janela, as janelas eram tipo, sabe aquelas janelas antigas de madeirinha assim, e o vidro, e aí a gente só vê o preto lá fora e mais nada. E é isso. Escutou essa batida, ela foi correndo pro quarto das crianças, que era onde eu e a Adri estava. A gente estava deitada e tal. Do nada ela chegou lá, já botando medo, vocês escutaram, não sei o quê. E aí a gente já, tipo, eu, pra botar pilha em mim de cagaço, mano, é fácil. Falou, já tô sentindo. Coração já tá aqui, ó, palpitando. E aí a gente já começou a ficar com medo. Porque criança, né? Éramos crianças. Tipo, 12 anos. 12 anos é o quê? Ficamos as 3 ali naquele quarto. A janela também não tinha cortina e era uma janela que a gente conseguia ver lá fora. O cagaço aumentava, né? E a gente começou a ter a impressão de ter pessoas correndo ao redor da casa. Só que a casa era muito grande, então não tinha como a pessoa correr e, tipo, passar novamente em 1 segundo. Tipo, passar, e passar, e passar, e passar. Uma pessoa normal demoraria pelo menos uns 40 segundos para dar a volta na casa e voltar pra janela para passar novamente. Então foi assustador. E tipo, pra mim, que as 3 tiveram essa impressão, as 3 viram, entendeu? E aí eu lembro de ver uma forma também, tipo, coberta de branco na janela. Apareceu como um susto, assim, e saiu. Parecia um cachorro. Só que os muros eram altos. Como que um cachorro ia entrar ali, sabe? Enfim, mas a gente tentou achar uma resposta lógica pra não alimentar o que a gente achava que podia ser a nossa imaginação. E aí a gente fez o quê? Tipo, em todos os quartos, a janela é visível. Vamos para o corredor, arrastamos um colchão para o corredor, fechamos todas as portas e trancamos, e fechamos a porta da sala também. E ficamos ali no corredor, tipo um corredor de 3x1. Me recordo, a gente só saiu do outro dia, ou quando eles chegaram. Eu não me lembro muito bem, porque, gente, já faz muito tempo. Outra coisa que eu presenciei, que, tipo, ao meu ver, gente, não é normal. São coisas pequenas que
o meu ver não é normal. Essa família mudou de casa e eu fui junto com eles. De novo. Eu fui junto com eles e na outra casa a gente acabou passando por um processo de sair da vida mundana para entrar no mundo da igreja. E um dia desses, nós estávamos saindo para ir para a igreja e as luzes da casa começaram a piscar sem explicação. Todas as luzes da casa inteira começaram a piscar. Nós já estávamos praticamente entrando no carro. Nós entramos na casa. Quando a gente entrou na casa, as luzes pararam de piscar. Será que não era pra gente ir pra igreja? Era pra gente ir, mas o que eu acho é que alguma coisa estava tentando segurar. Enfim, eles oraram em todos os cantos da casa, a gente foi pra igreja depois, né? Porque a fé tem que ser maior, não é mesmo? No momento eu não vou pra igreja, mas eu já frequentei muito. E mesmo não indo pra igreja, a nossa igreja, primeiramente, tem que ser nós mesmos. Sei que eu sou falha em muitos aspectos, mas eu procuro ter muita fé em Deus, acreditar muito em Deus e ser grata a todo momento por tudo que Deus é na minha vida. Tô aqui, ó. Eu não preciso estar dentro de uma igreja. Eu sei que as igrejas são templos, são casas de Deus. E Deus se agrada de quando nós vamos. Mas mesmo que você não vá à igreja, é importante em algum momento você olhar para dentro de você e tentar sentir Deus, né? Porque Deus está em nós. Eu sinto Deus. E Ele é muito vivo na minha vida e eu sou muito grata, muito grata. Sabe, eu sou muito ligada à natureza. Então, eu acordar e poder sentir o sol no meu rosto quentinho, ou, sabe, eu amo o vento, fechar e sentir o cabelo sendo levado pelo vento. Nossa, pra mim não tem sensação mais forte. Pra mim a presença de Deus é isso, é a possibilidade de ter sensações, de coisas tão pequenas, né, fazendo a gente tão feliz, tipo, de poder enxergar, ver o rosto do meu filho, poder enxergar as pessoas da minha família. Então nós temos que valorizar cada parte de nós, né, porque nós somos um todo, então cada parte de nós é muito importante. Poder sentir, poder enxergar, poder falar, você poder dizer para as pessoas que você as ama, certo? Nós temos voz. Quantas pessoas não têm voz para dizer o que elas sentem, né? Por meio da palavra. Então nós temos que ser gratos por sermos perfeitos nas obras dele. E eu tenho muita fé em Deus. A primeira história que eu ia contar e eu acabei deixando pro fim é a melhor história que eu tenho. É tão curta. E eu lembro que eu devia ter na faixa de uns 2 a 3 anos, mas eu tenho essa memória tão viva dentro de mim. E toda vez que eu penso nisso, me dá vontade de sorrir, porque é uma coisa que eu tenho certeza que eu vi, que é certeza que estava ali. E é muito nítida a lembrança na minha cabeça. Eu estava dentro de um ônibus com a minha família, eu, minha mãe e meu irmão, né, minha mãe biológica mesmo. E minha mãe mesmo, não que as outras não fossem, não sejam, né, eu tenho elas muito carinho no meu coração, sou muito grata, e eu considero como mãe todas as mulheres que me acolheram, independente do tempo que elas me acolheram. Tipo, tem várias, como eu disse, eu sempre fui muito solta, né, então eu acabei convivendo com várias mães de amigos meus que me acolheram, e nossa, ó, coração pra todas elas, eu não vou falar porque se eu esquecer alguma, né, hashtag chateada, mas elas sabem e elas sentem, e eu também sinto. Muito obrigada. Continuando, a história foi o seguinte: estávamos lá dentro do ônibus e primeiro eu senti uma sensação de medo e eu sinto que a minha mãe também sentiu essa sensação de medo. Mas
não houve uma comunicação entre nós. É a lembrança que eu tenho, tipo, de nós estarmos com medo, por estarmos no ônibus, enfim. E aí, eu sempre ia na janela, amava ir na janela. Eu olhando pra fora, de repente, com quem eu me deparo lá fora, na janela? Chuta aí, o que você acha que é? Imagina. Eram anjinhos, aqueles mais angelicais do mundo. Eram 4 anjinhos, eles voavam do lado da janela e eles eram assim, desse tamanho, pequenininho, com aquele cabelo enroladinho, rostinho bem angelical, sabe aqueles anjos de quadro, aqueles quadros antigos? Era exatamente assim, e eles voavam ali do lado da janela e eu sinto que a partir do momento que eles começaram a voar ali, foi sei, eu era criança, mas era uma sensação de paz, de tranquilidade, de uau! E eu, mãe, nesse momento mãe, você tá vendo? Tem anjinho. Tipo, eu me lembro de ter comentado com ela e ela falar, aonde? Eu falar, tá aqui, mãe, do lado da minha janela, tá voando do meu lado. Como eu falei, eu não sei, gente, eu era uma criança, mas houve essa comunicação porque isso é muito vivo em mim. É muito vivo, é muito claro, sabe, na minha cabeça. Eu não tenho dúvidas do que foi. E é uma lembrança muito feliz que eu tenho, porque foi me permitido, sabe, poder ver isso. E as crianças são mais sensíveis, as crianças veem mais, né, porque elas são inocentes, não tem maldade, não tem malícia. E elas merecem toda a proteção do mundo, sim. Então, eu tiro pra mim que naquele dia foi algum livramento de Deus, sabe? Eu não sei, poderia acontecer alguma coisa com aquele ônibus, mas aqueles anjos foram colocados ali pra nos proteger. E eu sou muito grata, obrigado Deus, porque Deus nunca falhou comigo. O maior protetor da minha vida é Deus. Juro, porque eu já passei por cada coisa que... Não situações assim de fato de perigo, de correr um risco, mas eu já me expus ao risco e nada aconteceu, sabe? Eu vou contar essas histórias aqui, do mochilão, de pegar carona. Se vocês quiserem, me peçam que eu conto. Só se pedir, senão não vou contar. Brincadeira, conto sim, porque o canal é meu, queridos. Beijos. Brincadeira. E essas foram as histórias e situações que eu passei. O que me fez vir contar essas histórias hoje foi ver alguns vídeos do canal Spook House, que ele fala sobre obsessores, espíritos, energias. Eu acredito em Deus muito, muito, muito. E eu acredito que isso existe também. Então nós temos que cuidar e vigiar todo o tempo. Eu sou muito falha, mas a gente vai tentando encontrar o caminho, né? A gente dá aquelas escapadas e volta, e assim a gente vai vivendo a nossa vida. Tem um canal também bem legal, que é da Camila Pipoca, que ela conta algumas lendas aqui do Japão, e é um pouquinho assustador. Se você gosta de histórias assustadoras, vá lá assistir. Então essas foram as situações que aconteceram comigo. Espero que vocês tenham gostado. Se aconteceu alguma coisa com você, conta aqui, mesmo que seja pequenininha. Às vezes uma coisa pequenininha tem um significado muito grande, né, para cada um de nós. Se você não curtiu ainda, curta esse vídeo para trazer mais vídeos, tá bom? Fechado? Compartilha. Se você quiser ativar o sininho, quando eu postar meus vídeos, que eu espero que seja logo, você vai receber, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!